Chegando. Acho que eu consegui. Tava no 3G quando eu entrei, troquei pro Wi-Fi. E aí ele ficou, ai, será que eu entro? Será que eu não entro? Mas estamos aí para mais uma live começando agora, para a gente poder falar de um assunto bastante pertinente, uma coisa que está acontecendo todos os dias. Talvez a gente nem esteja tão consciente do que está acontecendo. Boa noite pessoal que está entrando. Renato Filomeno, Leonardo, boa noite. Maria de Fátima, bem-vindos. E vou esperar um pouquinho o Instagram avisar o pessoal que eu estou entrando e mais pessoas poderem participar da live de hoje. Que a live de hoje é o efeito das mídias sociais nas nossas vidas e como isso tem causado complicações, né? Algumas, certamente, temos a parte boa, por exemplo, a proximidade que nos dá de pessoas, mas também temos a parte não tão boa. E o pessoal não tá entrando hoje não, hein? Hoje o pessoal, sexta-feira, foi todo mundo pro boteco. Boa noite, Luciene. O pessoal vai ter que me acessar do boteco. Algoritmo da mídia social acha o pessoal no shopping agora, o pessoal que tá no restaurante, o pessoal que tá no rodízio lotado agora. Deus tá vendo, Deus tá vendo. Mas vou dar um minutinho pro pessoal entrar, o pessoal que tá recebendo o convite pelo WhatsApp, pelo Instagram. Se você acha que essa live é interessante para alguém, convide alguém, manda aqui pela setinha e a gente vai conversar. E deixa eu ver aqui as. Beleza, então, as perguntinhas. Cristiane, boa noite. Boa noite, bem-vinda. E esse tema de hoje, que é mídias sociais, eu parei e estudei um pouquinho para falar. Não recebe notificações das minhas lives. Tranquilo, é o Instagram. Eu tava conversando hoje com uma pessoa de uma empresa de marketing digital. E eu já entrei nessa de marketing digital. Agora, uma coisa que acontece é que comigo não conseguem. Por algum motivo, me parece que as mídias digitais têm um preconceito contra mim. Pode colocar o dinheiro que quiser, o anúncio que quiser. As minhas paradas simplesmente não são divulgadas pelas mídias sociais. Eu acho que elas têm medo. É doideira, né? Não recebe dizendo que eu tô ao vivo. Então, boa noite quem mais entrou. Max, Jennifer, Roseni. Fico feliz de vocês estarem aí. Lembrando, quem quiser convide pela setinha aqui. Essa live não vai ficar gravada, só pelo grupo mesmo. Então é isso aí. Então eu parei para estudar um pouco sobre esse tema. Então tem duas partes que eu quero falar nessa live. A primeira parte é de uma parte mais, talvez analítica, mais realista, para vocês analisarem sobre as mídias sociais na nossa vida. E a outra parte é uma parte mais emocional. Uma parte mais emocional falando sobre o impacto que nós temos emocionalmente por conta das mídias sociais. Tem muita coisa boa? Tem, mas a maior parte é ruim. Na minha análise, a maior parte é ruim, tanto na questão burocrática, técnica, quanto na questão emocional. As duas partes, para mim, os outcomes, os resultados são ruins, são maléficos para a sociedade no geral. Mas Werner, com o Instagram, com as mídias sociais, você se aproxima de pessoas. Você pode pedir um carro que chegue em minutos na sua casa? Pode. E essa parte passa. Agora o resto
mecanismo de frustração. Eu quero falar sobre isso na segunda parte dessa live. Então, vamos que vamos. E, não, mas alguma coisa aconteceu hoje. Hoje o pessoal não veio, não. Hoje o pessoal achou que... Então, vocês que estão aqui, me ajudem com perguntas. Me perguntem, vamos conversar, vamos falar sobre esse tema. Eu acho que de todos, esse é um dos mais importantes, porque é o que a gente convive todo dia. Esse você não vai escapar. Você está aqui no Instagram, ao vivo comigo. Esse é um tema de que você pode não ver essa live, mas você não vai escapar dessa realidade. Então, vamos embora, vamos falar sobre isso. Boa noite aí, o pessoal que entrou, Theo, Rodrigo, e vamos lá. Qual que vocês acham que é o objetivo de uma rede social? Qual que vocês acham que é o objetivo de uma rede social? É aproximar as pessoas, Werner. Não é, não. Não é, não. Isso é um mecanismo usado pelas redes sociais para que você fique online, para que você fique ali, para que você fique mexendo, para que você fique vendo. Então, isso já é importante a gente ter consciência. E eu parei para estudar sobre mídias sociais, sobre esse tema. Inclusive, falei com vocês que eu assisti um documentário. Só sobre isso. Então, vou falar muito sobre esse documentário também. Gostaria que todos assistissem. Juliana, boa noite. Elvis. Então, olha só que interessante. Duas pessoas colocaram aqui vendas. Para que a mídia social existe? Vendas. Só que o que eles estão vendendo? Qual que é o produto da mídia social? Eu acho muito interessante isso. O que a mídia social vende? Cara, isso é fantástico. E então, eu dei essa estudada, eu gostaria de falar alguns dados técnicos para vocês, inclusive. O nome do documentário é o seguinte: o dilema das redes. Tá na Netflix, o dilema das redes. Hey, Mary Banks, how are you doing? It's night in Brazil. Where you live must be something around, it's 9 o'clock now. 2, 3, midnight? Mary Banks is not from Brazil. E ela é uma amiga minha que não fala português. Beleza, então, mas it's very good to see you here. I don't remember seeing you here before. Was extremely grateful. Thank you. Então, vamos lá. O dilema das redes, o pessoal colocou aqui. Vendendo ilusões. Ai. Não, mas o dilema das redes, então vocês vão lá. Fazer live no Facebook não seria melhor? Acredito que mais pessoas têm contas no Facebook do que no Instagram. Pode ser, mas é que eu não tenho. Eu não tenho nada no... it's 12. Acertei. Não, mas 12 é meia-noite. Acertei. Meia-noite, né? Midnight. E então... é isso aí. Boa noite ao pessoal que entrou aí. Tito Esteves com perfil novo. Não é? Adriano, Claudinei, boa noite. Então, para quem acha isso aqui importante, envia aqui na setinha para os amigos. E eu ia falar mais alguma coisa sobre isso. Qual que é o produto? Você é o produto. Você é vendido para quem paga. Para os anunciantes. Eles querem você. Então é muito interessante que você sempre fique na frente da telinha. O meu inglês tá legal? Não, sim, eu faço lives no YouTube e no... Eu faço lives no YouTube e aqui. Agora eu não fiz no YouTube porque tô na maratona. Mas é isso. E manda um convite pra gente fazer uma live. Tô dentro. Mas, o que eu tava falando? Pera aí. O produto é você. É interessante que você fique na frente da tela. E eles usam mecanismos psicológicos para isso.
Olha o documentário, o que acontece? O documentário, ele é feito por pessoas que saíram das empresas. Então, uma das pessoas que fala no documentário é o ex-presidente do Facebook, por exemplo. Um americano, ex-presidente do Facebook. É o cara ex-coordenador geral de estratégia do Twitter. É o sabe? Não são pessoas que não gostam da mídia social. Não, quem fez esse documentário foram pessoas que trabalhavam lá dentro. É o engenheiro-chefe de, por exemplo, quando o YouTube te dá uma recomendação. Então, o responsável geral pela engenharia de recomendações do YouTube é o ex que saiu do YouTube. É o cara que está lá. São essas pessoas que estão nesse documentário falando como funciona por trás. E eles disseram uma coisa. Tem um ponto, um elemento que é totalmente ignorado na criação desses algoritmos e nas mídias sociais. A saúde do usuário. Totalmente ignorado. Não querem saber como está indo a saúde do usuário. E outra coisa que foi feito durante a criação das redes sociais é como nós criamos uma coisa que é totalmente atraente, que pode ser viciante. Então, existe aí um quê de psicologia, como a gente faz alguém ficar conectado, como a gente mantém alguém grande parte do tempo olhando para cá, como eu faço isso, e como eu faço isso quimicamente. Então, existe todo um protocolo criado de como você ir gerando dopamina, de dopamina em dopamina, para que você fique viciado. Por que a gente vicia em chocolate? Dopamina, química, esse vínculo. E é o mesmo mecanismo que foi adotado nas redes sociais para que você ficasse viciado. Então, é basicamente por aí. É importante que você fique viciado. É importante. I wish I could translate. Eu não posso fazer e converter para o inglês. Mas um dia, quem sabe, eu faço uma live em inglês. Dá para falar isso em inglês? One day, who knows? I will make it in English. I'll make it in English. Alright? Who knows? E... é isso. Então, assim, temos um mecanismo criado para fazer você ficar o máximo de tempo olhando. Certo? Para isso é interessante que ele te coloque coisas na sua frente que te permaneça mais e mais tempo. Como ele faz isso? Recolhendo todo tipo de informação que você dá. Inclusive, se você passa a tela assim, eles contam milissegundos de quanto tempo você está observando aquela foto ou aquele vídeo. Para saber quais têm maior chance e probabilidade de te manter na postagem por mais tempo. Então, quanto mais tempo você passar no Facebook, menos no Twitter. Quanto mais tempo no Twitter, menos no Facebook. Então, eles competem pela sua atenção, pela nossa atenção. E eles ficam cronometrando quanto tempo você gasta em cada uma para saber qual você tem mais probabilidade de ficar. Qual você tem mais probabilidade de ser propenso a aceitar. Ser propenso a aceitar. Por isso que quando eu for abrir meu Instagram e colocar aqui em pesquisa, eu vou ter vários posts, mas se você entrar do meu lado e fizer a mesma coisa, são coisas completamente diferentes. E é capaz de a gente entrar nos mesmos lugares e você ter resultados diferentes dos meus. Por quê? Porque ele vai mandar o que me mantém conectado. E os caras falaram, os algoritmos superaram os seres humanos. Porque muitos dos caras que criaram os seres humanos não sabem exatamente como aquele algoritmo, o que ele vai gerar. Porque ele está evoluindo. Ele vai aprendendo com os seres humanos. Então a coisa está mais automática do que um ser humano dá conta de compreender. E aí o cara no documentário fala assim, o pessoal tem medo de nós sermos dominados pelas máquinas, tipo a Skynet do Exterminador do Futuro. E ele falou, mas isso já era, já passou, essa parte já passou. Todo mundo fica imaginando quando é que a inteligência artificial vai superar as maiores capacidades humanas. Só que nunca pensaram quando é que ela vai superar as fraquezas, quando é que ela vai usar as fraquezas contra nós. Isso está acontecendo. O Tito, cara, Tito, eu aconselho fortemente que você assista esse documentário.
e que todas as pessoas que estão me vendo aqui assistam esse documentário. Fortemente. Fortemente. Assistam esse documentário. Ele realmente tem muita informação ali que eu acho importante a gente saber. E a gente não sabe. Então, manda ver. Então, a questão é popularidade do assunto, nem tanto. Nem tanto. Não é necessariamente a popularidade do assunto, mas sim se aquilo tem a capacidade de me fazer ficar viciado, ficar preso. Se eles sabem o que eu gastei mais tempo comentando, mais eu recebo, mais eu me interajo. Ah, mas Werner, isso é assim, quanto mais vai me entregar o que eu quero ver. Mas eles não vão te entregar porque é o que você quer ver. Eles vão te entregar porque mais daquilo te faz permanecer mais tempo. Mais tempo, mais anúncio, e eles vão exatamente colocar o anúncio no momento em que você está mais propenso a comprar. E uma outra coisa interessante é que com esse mecanismo, o sistema pode, mesmo que aleatoriamente, te induzir a acreditar em alguma coisa. O que vai acarretar numa polarização da sociedade. Surpresa? Não. Estamos vendo o que hoje? Polarização da sociedade. Qualquer uma. Estados Unidos nunca se viu uma polarização entre democratas e o outro, que eu não lembro, democratas e os... sei que lá. A maior polarização que tem está atualmente. Aqui no Brasil, não, é diferente. Estamos vivendo uma polarização? Estamos. E ela é acentuada pela mídia social. A mídia social, ela produz a polarização. Por quê? Porque a gente teve, tempos atrás, um boom de republicanos. Democratas e republicanos. E nós tivemos há um tempo atrás uma explosão de pessoas acreditando que a Terra é plana. E aí, quando eu pesquiso uma coisa da Terra é plana, boa noite, Eric, bem-vindo. Rafael, quando eu procuro, vejo alguma coisa que a Terra é plana e aquilo acabou pegando minha atenção, eu recebo mais sobre a Terra é plana. E aí eu acho isso uma coisa interessante, porque às vezes nós, por exemplo, podemos falar assim, nossa, como essa pessoa pode acreditar numa coisa tão idiota? Ou, nossa, só pode ser muito bobo para acreditar nisso. Só que o cérebro não funciona assim. O cérebro gosta de ter razão. E o que a mídia social faz? Faz você acreditar que você tem razão. Porque cada vez que você põe aquilo, mais a mídia social te fornece. Menos informação contrária você tem, mais certo de si mesmo você fica. Ou seja, Vitor continua acreditando. Não, continua acreditando que a Terra é plana, tudo bem. Mas percebe? E eu posso levar isso para a política, até porque aparece isso no documentário. Acho que tapar o sol com a peneira agora já passou o tempo. Então, eles falam sobre a última votação no Brasil, a última eleição do Brasil, influenciado pelas mídias sociais. Sabe uma coisa interessante? Uma fake news tem 6 vezes mais chance de ser compartilhada do que uma real news. O algoritmo sabe disso. Esses caras botaram o gráfico lá. Então, o algoritmo ele não está querendo saber se é fake news ou se é real news. Ela está querendo saber se aquilo vai manter você. E outra, eu vou agora, faço aqui um post. Faço um post aqui agora. O algoritmo vai pegar aquele post e vai começar a trabalhar com ele. Digamos que 50 pessoas curtiram, e aí aquele post para aquele número de pessoas, pegando todos os interesses de quem leu e de quem tem outros interesses, aquele post pode começar a ser jogado rapidamente, segundos. É verdade ou é mentira? Não sabe-se mais, mas ele já foi usado. Até você fazer o caminho inverso, o estrago já foi feito. E um fake news, os estilos de como se produz um fake news, ele tem muito mais chance de ser reproduzido do que uma notícia real. Então, temos a grande chance de ser manipulado pelo mecanismo, por conta do que eu recebo. E aí eu vou entrar numa parte mais psicológica, que é o seguinte, que existe uma coisa do ser humano que é o seguinte, ele tem interesse em acreditar em si mesmo, ele tem um interesse em parecer estar certo. Eu chamo isso de justificação, lembra? Eu já falei um pouco sobre isso.
Eu posso sofrer contanto que eu acredite que o meu motivo é muito real. Só que quando eu estou numa mídia social e ela me entrega exatamente aquilo que eu vejo, e quanto mais eu vejo daquilo que eu acredito, e mais o que ela percebe que eu acredito, mais ela me entrega, eu vou fortalecendo a minha crença. Mas eu ignoro as outras coisas. Mas eu me concentro no que eu acredito e mais eu discordo do outro. Mais polarização. Mais polarização. Então é muito provável que nós possamos ver daqui a um tempo, no Brasil principalmente, problemas gravíssimos de violência. Gravíssimos de violência. Porque digamos que existe um grupo que é a favor da legalização do aborto, que eu acho que é uma confusão muito grande, né? Tem gente que confunde ser a favor da legalização do aborto com ser a favor do aborto. Mas beleza, reforça as crenças, ó, Luciano, é exatamente isso. Exatamente isso. É criando bolhas, inclusive pessoais. Por quê? Como as pessoas não podem saber disso, tá aqui, ó, na cara, mas elas não recebem a mesma coisa que eu. Eu é que recebo. Mas vai fortalecendo a minha crença. Então, digamos, tem as pessoas a favor da legalização do aborto e as a favor da não legalização do aborto. A que é a favor da não legalização do aborto recebe um monte de mensagem de por que a legalização é um absurdo. E um monte de informação falsa do outro lado. Mais ela fortalece o seu próprio lado, mais ela julga o outro. E o outro lado? A mesma coisa. Mais reforça por que o aborto deve ser legalizado e mais julga o outro lado como errado. Ou seja, cada vez mais eu me sinto mais certo, cada vez mais eu me sinto mais no direito de assumir o meu posicionamento. E a mídia social virou um lugar para isso. Então, queria falar essas informações, acho que são importantes. Como a mídia social funciona por trás, ela quer você na frente da tela, porque no fim ela vai vender você para alguém. E o mecanismo da mídia social que faz isso, querer manter você ali na frente, vai poder simplesmente levar você a uma direção, a acreditar em algo. Isso pode simplesmente mover uma sociedade, inclusive em uma eleição. Então, assista, beleza? Informações agora interessantes, ok? O nome do documentário de novo, eu tenho que voltar. Um Dilema das Redes. Dilema das Redes. Boa noite, Camila. Então, eu dei algumas informações sobre como as mídias sociais são construídas, baseado no documentário que eu vi, fiz alguns estudos, trouxe alguns números para cá. Que é o seguinte. Eu quero linkar isso com uma outra coisinha, tá? Alguém já jogou Candy Crush? Ou algum tipo desse tipo, algum desses joguinhos que tem várias fases? Olha só que interessante. Por que esses jogos são viciantes? Eu quero ligar isso com uma outra parada. Não sei se eu falei isso na live de ontem, mas eu devo ter falado em alguma live. Que quando você pega uma meta grande e divide em submetas para ter pequenas realizações, você tem pequenos ganhos de dopamina. E isso costuma fazer pessoas mais felizes. Então é muito comum você ver uma pessoa desanimando de um sonho a longo prazo. Mas quando ela tem pequenas coisas para conseguir diariamente, ela vai se animando no processo. Por quê? Porque o cérebro libera endorfinas quando você completa coisas. Então, usando o exemplo que eu falei ontem, quando um corredor de maratona chega nos últimos 100 metros, ele dá o sprint final. Ele corre mais rápido do que a maratona toda. Mas o cara acabou de correr tudo isso, como ele tem fôlego para os últimos 100 metros. Tem, porque o cérebro gosta disso. O cérebro gosta daquele completar, do finalizar. Inclusive tem uma linha que diz que quando você vai pegar o copo, por exemplo, de água, eu tô aqui assim, né, o meu copo tá na mesa. Quando você vai pegar, volta a luz. A sua velocidade na ida é uma, mas quando você pega é mais rápido. Esse último movimento ele é mais rápido. No gole, quando você tá bebendo, você pausou o vídeo? O último, quando você tá bebendo, o último gole você dá uma golada mais forte. Já percebeu isso? Você tá bebendo assim tranquilo, mas quando você vê que só tem um gole, você dá um gole maior, aí você fica acabou. Percebe que interessante? O cérebro tem um mecanismo de querer finalizar coisas. Gosta de finalizar coisas. E isso dá uma boa sensação. Ok? Por que os joguinhos de celular têm várias pequenas fases? Cara,
o Candy Crush tem mais de 5.000 fases. Olha que doideira. Ninguém nunca zera. Não é doideira? Braulio, boa noite. O que me recomenda estudar a respeito dessa fragmentação que gera dopamina? Não sei não, boa pergunta. Na verdade, para mim, não tem muito mais além disso não. Deve ter mais estudos sobre isso. Mas para mim é isso. Veja, completar coisas dá satisfação. Satisfação é apenas uma palavra para o conjunto de hormônios que foram disparados à química no meu organismo. Ok? Então, quando eu completo algo, eu me sinto, terminei, cara. Isso é endorfinas trabalhando. Tem coisas sendo jogadas para dentro. Quando eu recebo um like na minha foto, 5, 7, alguém gostou. Quando eu recebo um comentário, oi lindo, oi linda, nossa, que maravilhosa nessa foto, dopamina. E aí, cada vez eu preciso colocar de novo. Cada vez eu preciso de um pouco mais de likes. Porque se eu tive 5 likes hoje, eu vou falar, caraca, maneiro. Aí 5 likes no segundo post, pô, maneiro, tô tendo likes. No terceiro post, no quarto eu preciso de 7 likes, 10 likes, para aumentar o nível de dopamina. Olha só como a parada do vício vai acontecendo. Então, isso também foi utilizado, um paralelo com Pavlov, claro. Isso foi utilizado para criar as redes sociais. Então, você precisa daquilo. Você precisa ver de novo. Você precisa postar de novo. Você precisa mais. Você vai precisar anunciar, porque se você esse post não chegar para todo mundo, você vai precisar botar dinheiro. Você vai precisar aumentar. Ou seja, essa ideia de... Outra, o fato do feed ser corrido é porque nunca te dá a sensação de que tá completo. Chegou no fim. Não tem como chegar no fim do feed. Olha que doideira. Eu fiz isso esses dias, porque eu só sigo o Gary Vee. Então, eu peguei, beleza, eu faço assim, vejo a postagem do Gary Vee, rolo pra cima. Quando eu rolo pra cima, diz assim, isso é tudo. Achei interessante isso. Apareceu, isso é tudo. Eu falei, finalizou. Dei mais uma. Puf, ele sobe. E aparece aleatoriamente, qualquer coisa de alguém que eu não sigo. Recomendados pra você. Recomendados pra mim dá uma olhada nisso aqui, eu sei que você gosta. Você vai ficar mais um pouco. Mas não acaba. Então, acabei. Mas peraí, deixa eu ver mais uma parada assim. Não, deixa eu só terminar esse vídeo aqui. Terminei. Deixa só esse aqui. 20 minutos se passaram, você não fez nada de útil. Doideira, né? Então eles usaram um mecanismo de geração e interesse do cérebro de precisar de dopamina para fazer as mídias sociais. E o feed não acaba. O Candy Crush não acaba. Doideira, né? É isso. Beleza? Então, beleza. Agora, um outro estudo diz que muitos dos casos de depressão, ansiedade, estresse, está ligado diretamente com o advento dos smartphones e mídias sociais. Quero entrar aí também. E acho que essa é uma discussão importantíssima. Eu já vim falando sobre isso há algum tempo. Se alguém não viu a minha live Positivismo Tóxico, dá uma olhada. Então, é isso. Esse mecanismo vai criar, na minha percepção, 2 tipos de pessoas. A pessoa... como é que eu posso dizer? A pessoa frágil, a pessoa que não tem experiências, porque ela está presa aí, e a pessoa frustrada. Vai criar pessoas frustradas. Porque, já vou falar na segunda parte, eu vou primeiro falar sobre essas estatísticas aqui. Olha só que interessante essa pesquisa nos Estados Unidos. De 2009, com o advento das redes sociais, até hoje, olha só, de 2009, advento das mídias sociais e smartphones até hoje, entre meninas de 15 e 19 anos, mulheres de 15 e 19 anos, teve aumento na taxa de suicídio de 70%. Depois das mídias sociais. Entre pré-adolescentes até 15 anos,
teve aumento de 151% na taxa de suicídio. 189% de crescimento na taxa de automutilação. Lembra que teve a parada do baleia azul? Baleia azul. Não, essa é caneta azul. Tô de brinks. Mas, por que é que baleia azul e automutilação teve tanto crescimento? Porque a mídia social gerou exatamente para aquelas pessoas. Cara, eu não sabia, tinha uma parada. Olha só que interessante. Tinha uma parada dos Estados Unidos chamada Pizzagate. Pizzagate era uma teoria da conspiração em que donos de pizzaria escravizavam pessoas e faziam pedofilia na parte de baixo da loja. Como é que é o nome daquilo? Tem um tipo um porão. Porão, vou chamar de porão. Então, houve uma teoria da conspiração. Criaram grupos no Facebook, anos atrás. Pizzagate, que era de que se você comprava uma pizza, você estava financiando escravidão e pedofilia. Olha só. Só que o algoritmo fez o seguinte. Se a pessoa fazia pesquisas sobre... Então, mas não é basement, não. É outra parada. Mas... Depois eu lembro. Mas vou botar porão porque vai fazer sentido. E aí existiam pessoas conspiranoicos que criaram grupos no Facebook assumindo que se você comprava essas pizzas dessas pizzarias, você estava financiando escravidão e pedofilia. Se a pessoa tivesse entrado em algum outro tipo de conspiração, procurado no Google e tivesse link com algumas pessoas que tinham essa parada, o grupo Pizzagate... É Pizzagate? É isso que eu falei? O grupo Pizzagate era sugerido para ele, porque ele tinha grande chance de aceitar as ideias do grupo, porque o algoritmo descobriu que ele poderia acreditar naquilo. Olha que doido. Isso não só aconteceu em grande escala, como teve gente que foi presa na rua invadindo pizzaria. Olha que doideira. Tem noção de onde isso pode chegar? Com uma notícia falsa, uma informação falsa. Por mais que tivesse um fundo de verdade. E aí um cara foi invadir para liberar as pessoas do porão de uma pizzaria que não tinha porão. Aí você vai falar assim, mas esse é um ser humano idiota. Não. Podemos partir do princípio que todos os seres humanos são idiotas, contanto que tenha um mecanismo tão perfeito que faça ele acreditar cada vez mais naquilo. Olha que interessante. Olha que interessante. Porque todo mundo vai estar certo para si mesmo. E se eu encho ele de informação, dando força exatamente para aquilo que ele acredita, eu abro, digamos, o cara começou a questionar sobre terraplanismo. Aí ele vê um cara falando que a Terra é plana. Aí ele vê outro que, teoricamente, destrói os argumentos científicos. Aí ele vê outro provando que o homem não foi na Lua. Aí ele fala, caraca, não foi mesmo, tá vendo? Aí agora o algoritmo começa a trazer pessoas que assumem a mesma coisa. Ele começa a conversar com essas pessoas falando sobre a mesma coisa. Daqui a pouco ele tem muitos e muitos e muitos e muitos argumentos para fundamentar uma crença. E olha que ele nem acreditava tanto no início. Mas o outro lado não vem para ele da mesma maneira. E agora não adianta mais. Porque quando vier, ele está blindado por um algoritmo. Porque entregou para ele o que acreditar. Então assim, isso é muito forte. Ok? Isso é muito forte. Isso muda a geração. Isso vai dizer o que vamos gostar. O que é para não gostar. De que... qual caminho seguir. Para onde vamos. Para onde não vamos. Quando vamos comprar. Quando não vamos comprar. Então, eu acho essa conversa muito importante. Sem falar da parte que eu falei agora. 70% de aumento na taxa de suicídios depois das mídias sociais, em meninas com mais de 15 anos a 19, e 151% de aumento na taxa de suicídio, estamos falando mês de suicídio, entre meninas pré-adolescentes. Então acho que essa conversa precisa ser feita. Então, a partir de 2009 isso começou a acontecer. E agora eu vou entrar no mérito do porquê que eu acho
que isso está acontecendo. Porque, como a gente acabou de falar, a mídia social virou um mecanismo de aquisição de dopamina e endorfinas. Ok? Podia ser o chocolate. Falava-se tanto do chocolate, mas aí um cara nesse documentário ele fala uma coisa muito interessante. Ou você confere as suas mensagens antes de fazer xixi de manhã ou enquanto faz xixi. Ele falou, praticamente não tem outra opção. Ou você confere antes de fazer xixi de manhã ou enquanto tá fazendo xixi de manhã. Velho, eu juro por Deus que eu já mijei olhando o celular. Olha que doideira. Isso é maluquice, cara. Por mais que a gente esteja com... E o cara falou, eu sou responsável técnico. Eu criei, eu sei que ele é fundamentado para me viciar, eu sei. E não consigo parar. Eu já... Você viu, né? Pamela viu esse documentário comigo. Não consigo. Eu sei que ele foi feito para me viciar. E eu não consigo. Eu falo, não vou levar pro quarto hoje. Da 9 horas da noite eu falo, vou trazer pro quarto. É doideira. Porque ele mexe com isso. A dopamina que você antes pegava de coisas que você fazia, você agora precisa do celular. Por isso que ele vicia. E vicia, ele é criado para te viciar. Isso é doideira, isso é muito maneiro. Vai mudar a próxima geração. A gente fala de brincadeira. As crianças antigamente tinha que chamar para dentro. E agora tem que expulsar para brincar, para fazer alguma coisa, para sair do celular. Esse pessoal vai ser facilmente manipulado daqui a 5, 10 anos. Facilmente manipulado. Eu me lembro... o Leonardo falou assim, ó. O mesmo acontecia antes da internet. Acreditávamos em tudo que a TV dizia. Eu me lembro que existia uma frase que, se saiu nos jornais, era verdadeiro. Então, mas nunca foi personalizado. Nunca foi personalizado. Uma coisa é todo mundo ver a mesma notícia. É isso que você está vendo? Eu também. É uma coisa. Outra coisa é a polarização. Outra coisa isso é ser personalizado. É complicado. Claro que isso é uma evolução. É uma evolução. Ninguém decide como a evolução vai ser. Se vai ser pro bem ou se vai ser pro mal. A evolução é a evolução. Sinto muito. Então, faz parte da evolução tecnológica? Faz. O que esse documentário diz? Uma coisa muito interessante. A evolução de rapidez, velocidade tecnológica é tipo 10 bilhões por cento. Cresceu 10 bilhões por cento. Um negócio assim, é um número absurdo. Enquanto a mente humana, nesse mesmo período, não evoluiu. Passamos por milhares de anos de evolução, mas desde o advento desse tipo de tecnologia até o momento atual, a mente humana não evoluiu fisiologicamente para acompanhar. Isso é muito interessante. Ou seja, o algoritmo está usando a fraqueza da nossa mente contra nós. E não existe legislação contra isso. Cara, é pesado. Então vamos lá. Então, show de bola. Então eu botei aqui, o ser humano gosta de ter razão. É importante para o ser humano ter razão. Então o algoritmo vai forçar você cada vez gostar mais do que ver. E você vai querer cada vez mais consumir. E você vai estar cada vez mais certo, porque estar certo é bom. E cada vez você vai julgar o outro lado. Cada vez mais vai julgar o outro lado. Isso causa uma sociedade frágil. Por quê? Porque quando eu não consigo aceitar o outro lado, eu estou, entre aspas... Quando eu, por exemplo, vou voltar um pouquinho no tempo. Vou falar a seguinte frase. Todo complexo de superioridade esconde um de inferioridade. Não estou assumindo se essa crença é real ou não, estou usando ela para exemplificar. Digamos que todo complexo de superioridade esconde um de inferioridade. Então quando uma pessoa ela é muito assim, é isso, é assim que se faz, eu tenho certeza, eu banco, me provo o contrário. Se sentindo superior, bancando, como se ela fosse dona da verdade, como se soubesse as coisas. Complexo de superioridade. Mas o que ela está escondendo é que ela é incapaz de lidar com o diferente. Ela, no fundo, ela é frágil. Ela não pode concatenar duas informações diferentes. Ela não tem essa habilidade. Ela só tem a habilidade de defender o seu próprio lado. E isso é comum do ser humano. Do ser humano comum. Isso é comum do ser humano comum. Pessoas que conseguem lidar com opiniões conflitantes e tranquilo, e elas podem lidar com ofensas, e elas podem lidar com opiniões diferentes.
Um bolsonarista que consegue ter em sua casa uma comunhão de petistas, um petista que consegue ter em sua casa uma comunhão de bolsonaristas. Existe isso? São pouquíssimas pessoas, porque elas já estão polarizadas, elas já estão em cima do seu próprio ego, como se o ego estivesse forte. Mas basta um para a pessoa estourar. Basta um, isso é errado, basta um, você é um idiota, basta um, você é um ignorante, para ela despirocar. E ela está sendo alimentada pelo algoritmo. Isso porque eu estou falando sobre isso. Existem outras coisas que estão acontecendo concomitantemente, mas nesse momento é sobre mídia social. Então ela está sendo alimentada pelo algoritmo, está sendo alimentada pela mídia social a cada vez mais ter o ego mais frágil e assumir somente um ponto de vista. Isso é como se cria um ser humano frágil, como se cria massa de manobra, fazendo ele acreditar em uma coisa que ele possa ir, que eu posso direcionar. Então, vai ser cada vez mais difícil você encontrar pessoas dentro dessa massa que sejam capazes de dialogar de diferentes maneiras. Não é isso que você vê no Facebook. É treta no Facebook. Facebook é pra treta. O máximo que você... Faz uma análise. O que você vê? Você vê quando uma mãe coloca um post, a filha vai lá e fala, ah, que lindo. Esse é o máximo que chega. Muito bom. Lembro disso. O resto, cara, é você sendo massacrado. Eu tava mostrando pra Pamela esses dias. Depois que a gente viu o documentário, cara, os posts que eu vejo são exatamente sobre as coisas que eu apoio. Quer dizer, por quê? Porque o algoritmo sabe que as pessoas não vão querer ficar vendo aquilo que elas não apoiam. Só que isso cada vez mais sustenta o ego frágil. Só que o ego frágil cria uma coisa, que é o destemido, o teoricamente destemido, aquele que defende a sua verdade até o fim. E isso chama despotismo, autoritarismo, fascismo. Coincidências? Eu acho que não. E então, dessa maneira, a gente cria uma geração mais frágil e mais propensa à depressão. Não surpreendentemente, a taxa de suicídio aumentou mais de 70% desde o advento das mídias sociais. Porque a gente cria pessoas mais frágeis, mais propensas à depressão. Bom, qual que é a outra forma que a mídia social tem para criar pessoas frágeis, pessoas frustradas? O mecanismo da comparação. Que aí, não sei se tem muito a ver com o algoritmo, mas tem a ver com a dinâmica das mídias sociais. Porque lembra, para eu conseguir minha dopamina, eu quero likes. Pode ser que você que está me assistindo agora não esteja fazendo isso, mas é por isso que você está vendo. Porque pessoas querem likes. Likes, no geral, quer que você veja, quer que você aprecie, quer que você compartilhe, etc. Então você já está nesse mundo. Por isso que eu falei assim, não adianta você tentar escapar, você está aqui, ó, na tela do celular. E eu também. E... beleza, é isso. Então, assim, a mídia social vive disso. E aí, por que nós estamos criando pessoas frustradas? Porque eu preciso de likes. Quando eu falo preciso de likes, entenda todo esse mecanismo para as pessoas gostarem e tudo mais. E para eu conseguir isso, cada vez eu tenho que fazer algo novo. Cada vez eu tenho que fazer algo diferente. Beleza. Estou falando da perspectiva do produtor. Agora vamos observar a mesma coisa da perspectiva do telespectador. Da pessoa que está vendo. Se eu, do lado de cá, quero mais likes, mais visualizações, mais interessados, mais comentários. Se eu quero isso, eu vou cada vez colocar mais coisas interessantes, que te interessem, que fazem você vir. Crianças morrendo de fome, será que eu vou colocar isso muito? Será que eu vou colocar o dia que meu filho me xingou? O dia que eu bati no meu filho? Vou colocar isso? Não vou. Eu não vou. Por que eu não vou colocar isso? Porque a mídia social é uma vitrine. O que você põe na vitrine? O que um lojista põe na vitrine? A roupa que rasgou lá dentro? A roupa que ficou mal costurada? Não. O bolo que está com mosca? Não.
Na vitrine só tá o mais importante, o que mais chama a atenção, o que mais vai fazer a pessoa entrar na loja. O algoritmo vai mandar isso para você. Beleza? Então, fica com isso a informação que eu vou continuar. O Leonardo colocou aqui, na África quase não existe depressão e suicídio. Muito menos do que no Brasil, Europa e Estados Unidos. Eu teria que buscar essa informação. Eu realmente não sabia. Até porque acho que eles morrem, grande parte morre de fome antes de pensar em suicídio, né? Suicídio África. Mas na África, tem que ver. Luta contra a depressão e suicídio na África. Sei não, hein, cara. Quênia não é o único país africano na luta contra o suicídio. Vamos lá. Na Nigéria ou na Costa do Marfim, os números... OMS, tá? OMS. Na Nigéria ou na Costa do Marfim, os números são ainda elevados, mais elevados do que a maioria dos países europeus, dos Estados Unidos, da América ou da China, com mais de 15 suicídios por 100 mil habitantes. Então, cara, não vai nessa não. Não vai nessa não. Essa informação não bate com a OMS. Alguns países da África tem mais suicídio do que... E eu vou te dizer, eu acho que eu posso estudar sobre isso. Eu vou estudar sobre isso. Eu vou estudar sobre isso e vou falar no grupo, ok? Eu vou estudar sobre isso e vou falar lá no grupo, ok? Porque eu acredito que se aumentou suicídio, como diz aqui, na África, tem ligação direta com essa mudança que eu tô falando aqui. Direta. O psicoterapeuta... Cadê? Tem um cara falando aqui, ó. Acredita que a mudança social é um dos fatores que contribuiu para os problemas psicológicos que as pessoas estão enfrentando. A desintegração da cultura tradicional contribuiu para o aumento das taxas de suicídio. Então, sim, se aumentaram as taxas de suicídio, também na África, também teve a ver com essa mudança social, que é levada para lá. E veja, quem tinha escrito isso? Leonardo, veja. Pode ser um, cara. Se aumentar 15 para 100 mil. É 2, 3 suicídios a cada 100 mil. É muita coisa, percebe? É um número que, se aumentar de um mês para o outro, é alarmante. Então, às vezes parece pouco. Então, a urbanização está aumentando em um ritmo acelerado. As pessoas já não vivem em estruturas de aldeias como laços familiares. Olha só que legal. O grupo, o Rodrigo perguntou aqui que grupo. Essa live aqui não vai ficar gravada no Instagram. Ela só vai ficar para quem estiver no meu grupo. E no grupo é só você ir na minha bio lá e clicar no link do grupo do Telegram, que você é teletransportado diretamente de uma rede social para outra instantaneamente assim. Então, acho legal, até vou dar uma lida nesse estudo aqui e a gente fala mais sobre isso no grupo. Então, mas voltando, para mim, eu acabei de falar algumas coisas no início, que foi é importante a minha entrega de uma boa vitrine, beleza? Então, o Instagram, o YouTube e... O Instagram e o YouTube... Qual mais? Twitter... as mídias sociais são uma vitrine. E a vitrine tem o que é de bom. Ou seja, eu estou sempre olhando para alguma coisa boa. Percebe? No mínimo. Por mais que tenha alguma coisa lá e cá, a vitrine normalmente está me entregando uma coisa boa. E como é que está a minha vida, a minha rede social naquele quesito?
Aí, olha só, eu vou botar um ponto simples e depois vocês vão ampliando. É nesse ponto da discussão que eu quero chegar. Porque é que eu acho que mídia social tem relação direta com suicídio. Porque criamos frustração. A mídia criou um padrão de realização pessoal e esse padrão ele não é simples, ele não é facilmente atingível. Porque o que você vai ver na rede diariamente não é o que sua vida te propicia. Veja, nós falamos no dia da exaltação do sucesso que a cada curso de ganhe dinheiro 6 em 7, 3% consegue, 97% não. Ok? Então eu tenho 97% de chance de não conseguir. Beleza? Vou num Érico Rocha da vida, ganhe seu primeiro milhão, até 100 mil em 6 dias. E eu tenho 97% de chance de não conseguir. Mas quando eu abrir o meu Instagram, é a foto de quem que eu vou ver? Dos 97% ou dos 3 que venderam 1 milhão e estão super felizes? Dos 3% que venderam 1 milhão e vão botar lá, pá, 1 milhão que eu ganhei, pá, olha o carro que eu comprei, pá, olha o lugar que eu cheguei agora, pá, olha que praia maravilhosa, pá, olha a viagem que eu tô fazendo, pá, olha o avião. Você não percebe, mas simplesmente você está o tempo todo comparando o que parece bom com o que você não tem. A pessoa está viajando, mas é o mês de férias dela, mas você não analisa isso, o cérebro faz isso automático. Porra, ela tá viajando eu nesse emprego de bosta. Mas na verdade foi uma semana que ela tirou de férias, foi um bate e volta. Eu fiz isso, fui dar um curso em Brasília. Se você rodar minha timeline aqui, vai ter uma foto minha felizão em Brasília. Que eu fui trabalhar. Trabalhar? Não fui. Mas, naquele momento, é possível que alguém que sempre quis visitar Brasília olhasse a minha foto e falasse, porra, sempre quis visitar Brasília. Porque é um mecanismo automático de frustração. E você acabou de ficar mal. O que você precisa agora? Dopamina. O que você precisa agora? Likes. Você precisa o quê? Visualizações. Você continua na mídia social. Você está em busca de novo da dopamina. Ela vai te dar só um pouquinho. Você não vai conseguir. No fim do dia você está mal, frustrado e deprimido com a sua vida. Imagina isso 1 ano. Imagina 2 anos. Imagina desde 2009 se o suicídio não ia aumentar 100 e tantos %. É óbvio. Imagina você frustrado todo dia com a sua vida, porque tudo que você tem de informação, 90% da informação é algo que você não está naquele momento, adquirindo naquele momento. Aquele prato de comida que você viu que seu amigo postou, você não está comendo agora. Aquele emprego que ele ganhou, você não está ganhando agora. E você faz parte dos 97%. Certo? Porque só 3% que consegue. Então, 97% da sociedade está sendo massacrada por coisas boas que em algum momento alguém conseguiu. Só que como eu não faço essa análise, eu automaticamente fico frustrado. Quando eu fiz essa análise, isso tem algum tempo, deve ter uns 3 meses. Quando eu fiz essa análise uns 3 meses atrás, eu parei de seguir todas as pessoas. Vai lá, olha no meu Instagram quantas pessoas eu sigo. Eu sigo uma pessoa. Eu não quero ver. Eu não quero ver alguém conseguindo algo que eu não consegui. Eu quero que minha vida não tenha nada a ver com ela. Então eu não sigo alguém que posta sobre a vida dele. Não faço isso. Eu só sigo o Gary Vee, que diz as mesmas coisas que eu estou dizendo. Exato, mas é. Mas o que ele fala é lidar com os erros, lidar com o fracasso, lidar com a mídia social, lidar com pessoas diferentes, lidar com ofensas. Eu quero aprender isso. Isso eu quero aprender. Agora, a saber mais do que eu sei, a concordar com o que eu concordo, eu não quero isso. A ver coisas que pessoas estão fazendo que vão me fazer ficar frustrado, também não quero isso. Mas isso está acontecendo. Só que, olha só, isso está acontecendo com a juventude. A juventude de hoje, ela não foi ensinada pelos próprios pais a saberem lidar com frustração. Elas não sabem lidar com frustração. Então, elas não vão ter likes, porque a mídia social não é assim. Você não começa e tá. Por isso que as pessoas exploram tanto o próprio corpo. Cara, tá explorando o próprio corpo muito para conseguir like, para conseguir dopamina. Cara, eu já me preocuparia, porque entrou na dinâmica e não percebeu. Na hora que alguém fizer um comentário, você é feia, não devia ter saído do buraco que você saiu,
A pessoa não sabe o que fazer. Porque ela foi revestida o tempo todo de proteção. E essa é a nossa juventude de hoje. A nossa juventude de hoje é uma juventude que foi protegida para evitar frustrações. Ah, não tem isso? Não, toma isso. Nossa sociedade média, tá? A classe média. Não, toma isso. Não sei o que. Hoje eu atendi um cara assim. Atendi um cara assim hoje. Que, olha que doido. Se eu não conseguir que esse projeto vingue, eu vou ter que voltar a advogar. Como se advogar já não fosse... Já ficou ruim. Porque com 30 anos eu devia ter minha vida estruturada. Quem disse que com 30 anos eu devia ter minha vida estruturada? Percebe? Alguém está constantemente jogando um padrão para ele. Só que como ele não foi ensinado a tomar porrada, alguém pagou a escola para ele, alguém pagou o curso de direito para ele, alguém bancou, e ele passou por pouquíssima frustração. Ter um negócio que vai falir, não dá. Fazer uma prova que eu posso ser reprovado, não dá. Porque eu não posso lidar com frustração. Como é que eu vou lidar com a mídia social? Cada post é uma pontada. E eu não percebo. E eu vou cada vez mais me sentindo um inútil. Eu vou cada vez mais me sentindo mal com a minha própria vida. Cada vez mais eu não quero viver a minha vida. Cada vez mais a taxa de suicídio aumenta. Isso é A mais B. Estava pensando essa semana em sair das mídias sociais. E vai aqui hoje acidentalmente. Não sei se eu entendi. Eu estava pensando em sair das mídias sociais e aí caiu aqui de você falar tudo isso. O que eu quero dizer é que geralmente quem comete suicídio é sempre alguém que não sabe lidar com perdas, derrotas, fracassos. Sim, justo. E parte mais pobre da África já são pessoas acostumadas à porrada. Isso eu concordo, tá? Existe mais suicídio, problemas de depressão, suicídio, ansiedade entre classe média para cima. Certamente. É exatamente isso. Isso gera frustração por não ter uma vida tão perfeita como se vê. Sim, mas por mais que você conscientemente diga, eu sei que na verdade isso é só uma vida que eles tentam mostrar perfeita, o cérebro não faz essa análise. O cérebro vê, compare, muda a química. Vê, compara, vê, compara, Percebe? Aí o Theo colocou, como lidar com isso? Primeiro ponto, entender que você faz a comparação. Segundo ponto, saber lidar com a frustração derrota. Eu quero que meus filhos saibam lidar com frustração. Eu achei fenomenal. Eu cheguei pro meu filho, ele fez uma arte e eu falei assim, você ficou uma semana sem videogame. Acabou, porque eu não tenho meio termo. Eu tiro mesmo, ou quebro e acabou. Você ficou uma semana sem videogame. Eu não quero que você encoste no controle. E ele, tá bom. É impressionante. Eu não tenho do meu filho, ele tem 8 anos, mas eu não tenho do meu filho, mas você não me ama, porque você não sei o que, você é um péssimo pai. Uma semana sem encostar no controle. Se você encostar no controle é mais uma. Tá bom. Aí eu falei com ele assim, filho, em alguns momentos eu falei assim, filho, deixa eu mexer aqui, aumentar o volume, deixa eu fazer não sei o que. Ele falou assim, eu não posso tocar no controle. Eu falei, não, pra me entregar você pode. Não tem? Então tá, me entregou o controle. Aí chegou sexta-feira, ele falou assim, pai, já posso mexer? Não. Tá, foi procurar alguma coisa pra fazer. Se eu não der isso pro meu filho ainda jovem, na hora que a primeira namorada der um pé na bunda dele, ele vai ficar choramingando. Na hora que o primeiro emprego que ele perder, ele vai ficar choramingando. Na primeira empresa que ele falir, ele vai ficar choramingando. Eu não quero meu filho choramingando. Eu quero que ele aprenda desde cedo a passar por frustração. Meu filho é um cara que, olha, se tudo continuar correndo do jeito que tá, ele não vai ter problema com mídia social, porque ele sabe tomar porrada. Ele sabe tomar porrada, não tem problema não. Alguém pode ser melhor que ele. E esse cara tá comendo uma comida que eu não vou conseguir nunca. Alguém pode... aí a terceira, compreensão de que sempre vai ter alguém melhor que você que consegue alguma coisa que você não consegue. É a vida. É a vida. Se você fracassou em alguma coisa é porque você mereceu, porra. Teve alguém que foi melhor. E acabou. É a vida. Não, como assim? Ele é o melhor do que eu não consegui ser o melhor. Não, você não consegue ser o melhor. Normalmente você faz parte dos 97% que não é nada. Pode lidar com isso? Não. Então, depressão, suicídio, te aguarda.